Tudo começou com boatos. Uma casinha de madeira, pintada de azul desbotado, que aparecia onde não deveria. Um dia estava num terreno baldio na Zona Norte. Na semana seguinte, na beira de uma estrada de terra, quase dentro da mata. Ninguém sabia quem era o dono. Não havia registro em cartório, nem placas de venda, mas sempre que aparecia, vizinhos ouviam marteladas à noite, como se alguém reformasse a casa por dentro. Diziam que, se você tivesse coragem de abrir a porta, a casa deixava você entrar, mas nunca garantia a saída. Em 2005, um corretor de imóveis, Douglas, ouviu falar dessa história. Pensou num golpe de marketing, tirar fotos da casa fantasma, gravar um vídeo explorando os cômodos e viralizar. Encontrou o endereço da vez, Rua dos Eucaliptos 317, onde antes havia apenas um terreno abandonado. E lá estava ela, pequena, com cerca branca, janelas fechadas, cortinas amareladas pelo tempo. Douglas arrombou o portão, câmera em punho. A fechadura da porta estava aberta, como se alguém o convidasse. Dentro, o cheiro era de mofo, madeira molhada, pó de gesso. As paredes eram cobertas de papel de parede florido, rasgado em alguns pontos, mostrando madeira apodrecida. Ele começou a gravar. Sala, cozinha, quarto de visitas, tudo normal, exceto pelo silêncio. Nenhum rangido, nenhum barulho de rua. O relógio na parede marcava 3h15, mas o ponteiro dos segundos girava ao contrário. Douglas subiu a escada estreita até o sótão. Lá, uma única lâmpada balançava do teto, iluminando caixas de papelão empilhadas. Ele abriu uma. Dentro, recortes de jornais. Todas as manchetes falavam de desaparecimentos. Jovem não volta para casa após explorar terreno baldio. Criança some em bairro residencial. As datas iam de 1962 até 2 semanas atrás. Num canto, uma janela dava para o quintal. Mas quando Douglas olhou, não viu a rua, só um corredor de portas, alinhadas como num hotel. Abriu a janela. Não era mais janela, era uma porta que se abriu sozinha, rangendo como uma gargalhada. Ele entrou nesse corredor. O chão era de madeira rangente. O teto parecia mais baixo a cada passo. Cada porta tinha um número. 1, 2, 3, até onde a vista permitia. Ele abriu a primeira. Uma cópia da sala de estar onde tinha começado. Mesma poltrona rasgada, mesmo tapete. Mas na poltrona, alguém estava sentado de costas, a cabeça caída, como se dormisse. Douglas fechou, tentando não fazer barulho. Abriu a segunda, uma cozinha igual à da casa. Mas a pia pingava sangue. Na terceira, um quarto com uma cama de casal. Nela, ele mesmo, deitado de olhos abertos, mas sem se mover, pálido, respirando raso. Quando recuou, ouviu passos atrás de si. Virou devagar. O corredor estava cheio de vultos parados diante das portas. Silhuetas cinzentas, estáticas, mas com cabeças que se mexiam em estalos curtos, como pássaros. Todos apontavam para ele. Douglas correu, abriu porta após porta, mas cada uma levava de volta ao mesmo corredor. O teto parecia se fechar. As luzes piscavam em sincronia com o tic-tac do relógio, embora ele não soubesse mais de onde vinha. Num último impulso, chutou uma porta qualquer, caiu dentro da sala de estar outra vez. Mas a janela mostrava outra rua. Não era mais a Rua dos Eucaliptos. Era um campo, sem casas por perto. Do lado de fora, passos na varanda. Batidas na porta. 3, depois 2, depois uma. Ele tentou abrir a porta da frente para fugir, mas do outro lado não havia maçaneta. Quando se virou, viu o relógio marcando 3h15 de novo. O ponteiro dos segundos, rodando ao contrário. Hoje, dizem que a casa continua surgindo em terrenos vazios, sempre em lugares onde alguém desapareceu. Quem passa na calçada ouve batidas de dentro,
como se alguém tentasse sair. Mas a casa não deixa, porque cada novo morador vira mais uma sombra atrás de uma porta com número, esperando quem chegar em seguida para abrir. Na periferia de uma cidade pequena, em um bairro tomado por mato alto e ruas de barro, existe o que sobrou da escola estadual Santo Anselmo. Nos anos 70, era uma escola comum, cheia de crianças correndo nos corredores, professores cansados e carteiras riscadas de declarações de amor. Mas em 1978, uma tragédia, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Um incêndio começou na biblioteca e, em questão de minutos, engoliu o prédio de madeira. Professores, funcionários, dezenas de alunos, todos presos pelas janelas gradeadas. Só o portão da frente estava aberto, mas ninguém saiu por ele. Depois da tragédia, ergueram muros altos ao redor do terreno, mas ninguém quis demolir os escombros. Aos poucos, a grama cobriu o chão queimado, árvores nasceram dentro das salas, as carteiras viraram montes de cinzas e ferrugem. Mas de noite, dizem que quem passa na calçada pode ouvir o sinal da escola. 3 toques curtos, como se fosse hora de trocar de aula. Em 2012, um grupo de jovens decidiu entrar. Caio, Luana e Vivi. Queriam gravar para o canal deles, Exploradores Urbanos. Pularam o muro numa madrugada de lua cheia, lanternas tremendo na mão. O portão enferrujado ainda tinha placa meio pendurada. Bem-vindos. Atravessaram o pátio coberto de folhas secas. Onde era o ginásio, só restava o chão rachado. Nas paredes queimadas, marcas de mãos negras, como se alguém tivesse batido ali, tentando sair. O vento soprava pela estrutura, assoviando como uma voz. Chegaram à biblioteca, ou o que restava dela, estantes tombadas, pilhas de livros carbonizados. No meio do chão, uma lousa partida ao meio. Sobre ela, palavras escritas em giz ainda legíveis. Silêncio na fila. Mas ninguém mais fazia fila. Luana vasculhou com a lanterna. Entre as cinzas, encontrou uma boneca de pano quase intacta, os olhos de botão pendurados por fios. Quando a ergueu, ouviu um estalo, como um armário abrindo em algum lugar. Caio seguiu o som. Era a porta da diretoria. Uma placa chamuscada ainda dizia Sala da Direção. Lá dentro, o cheiro era pior, madeira queimada, papel úmido. Em cima da antiga mesa, um diário de classe, páginas intactas, nomes e faltas marcadas. O último nome era de Vivi, escrito em tinta fresca. Quando ela viu, deu um passo para trás, tropeçando numa pilha de cadernos. Um deles se abriu sozinho. Dentro, fotos antigas da turma de 78. Crianças sorrindo, algumas com olhos riscados. De repente, a sirene tocou, 3 toques curtos, ecoando por toda a escola. Mas não vinha de fora, o som surgia do corredor. E junto dele, passos rápidos, como de sapatos pequenos correndo sobre o chão queimado. Sussurros, hora de voltar para a sala. As lanternas falharam. Quando piscavam, viam vultos pequenos parados na porta, silhuetas de crianças, uniformes cinzentos, pele chamuscada, bocas abertas mas sem voz. Caio tentou abrir a porta dos fundos, mas estava selada por correntes enferrujadas. Luana gritou quando a boneca na mão dela ficou quente, queimando sua pele. Ela jogou no chão, mas o brinquedo permaneceu sentado, encarando-os com os botões pendendo, como olhos arrancados. A sirene soou de novo. Um toque longo, cortando o ar como uma faca. As vozes cantavam agora, uma música infantil distorcida, misturada ao estalar de madeira queimando. Vivi encostou na parede, tremendo. Por trás dela, sentiu calor, como se o fogo estivesse começando de novo. Eles correram para o pátio. As silhuetas os seguiam, mas pararam na porta da escola. Antes de pular o muro,
Caio olhou para trás. O portão da frente estava escancarado, como se gritasse: saiam. E no portão, uma fileira de crianças de uniforme, olhando em silêncio, segurando cadernos chamuscados. Quando os três voltaram para casa, acharam que tinham escapado. Mas naquela noite, Vivi ouviu o sinal da escola dentro do quarto dela. 3 toques curtos, vindos do corredor. Quando abriu a porta, no chão do corredor estava a mesma boneca de pano, molhada de fuligem, com os olhos de botão costurados de volta. Em uma avenida antiga no centro de uma capital esquecida, há um prédio de tijolos claros, 5 andares, janelas escuras como olhos fundos, Hospital Santa Cândida. Nos anos 40, era referência em tuberculose. Milhares passaram por seus corredores, muitos não saíram. Quando a doença foi controlada, o hospital fechou as portas. Mas jamais trancaram tudo por completo. Décadas se passaram. Em 1999, uma empresa de segurança privada foi contratada para vigiar o prédio, por medo de invasões. Revezavam guardas no turno da madrugada, mas ninguém durava mais de 3 noites. Alguns desistiam, outros desapareciam, seus carros encontrados ainda no estacionamento, rádio ligado, lanterna caída. Rodrigo foi um dos últimos. Um jovem vigia, desempregado havia meses. Aceitou o turno sozinho. À meia-noite, começou a ronda. O rádio chiava, mas não transmitia nada. Primeiro andar, corredor principal, quartos de consulta, maca abandonada. Tudo empoeirado, mas silencioso. Passava a lanterna pelas paredes descascadas, pelas placas de emergência que ainda tremulavam no ar parado. Quando chegou ao segundo andar, percebeu algo estranho. O corredor parecia mais longo do que a planta que tinham lhe mostrado. Passou por 4 portas, 5, 6, e cada uma levava a quartos iguais, com camas enferrujadas e janelas pregadas com tábuas. Às vezes, ouvia o som de alguém respirando atrás das cortinas rasgadas, mas nunca havia ninguém ali. Rodrigo decidiu voltar, mas, quando olhou para trás, não viu a escada. Só mais corredor. As luzes fluorescentes piscavam em sequência, como se guiassem o caminho. Ele ligou o rádio, chiado. Então ouviu seu próprio nome, sussurrado como um sopro. Rodrigo. Correu. Tentou abrir as portas, mas algumas estavam trancadas. Em uma delas, bateu com força. A maçaneta girou sozinha. Dentro, uma ala de cirurgia. Mesa de metal, lençóis manchados de ferrugem, ou de algo pior. Uma lâmpada pendia sobre a mesa. Quando ele se aproximou, percebeu que debaixo do lençol havia um corpo, mas não era um manequim médico. Era ele mesmo, deitado, pálido, olhos abertos, boca costurada com linha grossa. Rodrigo tropeçou para trás. Saiu correndo para o corredor. Agora as paredes estavam sujas de marcas de mãos, algumas pequenas como de crianças. Ouviu maçãs rolando sozinhas por salas adjacentes, portas batendo, elevadores que subiam e desciam mesmo sem eletricidade. Ele tentou quebrar uma janela com o extintor, mas atrás do vidro não havia rua, nem céu, só mais corredores, intercalados por placas de ala isolada. De repente, as luzes apagaram. No escuro, Rodrigo sentiu passos leves, primeiro distantes, depois muito próximos, contornando em círculos. Uma sirene de emergência soou, vermelha, pulsando devagar. A cada pulso, via silhuetas de enfermeiras com aventais manchados, rostos cobertos por máscaras antigas, bocas costuradas como a dele na mesa de cirurgia. Apontavam para a maca, oferecendo a ele mesmo como paciente. Quando gritou, sentiu a própria voz ecoar, mas não saía da garganta. Era o hospital que falava por ele. Ele correu por corredores infinitos, virou para a esquerda,
depois para a direita, mas sempre chegava à mesma sala, onde seu corpo esperava em silêncio. Na manhã seguinte, um novo guarda encontrou o carro de Rodrigo lá fora, portas destrancadas. O rádio repetia uma gravação que ninguém sabe como apareceu. Uma voz cansada, quase sem fôlego, dizendo: "Não é mais minha vez de vigiar. É a sua." Dizem que, se alguém entrar lá hoje, seja curioso, ladrão de cobre ou explorador, acaba encontrando Rodrigo, de uniforme impecável, apagando as luzes atrás de cada visitante, sussurrando nomes que ele jamais deveria saber. E quando os corredores começam a crescer, já é tarde demais para voltar para a escada. Em uma estrada de terra esquecida, no meio de um bosque tão fechado que a lua nunca toca o chão, existe o orfanato São Brígida. Foi fundado nos anos 1930, por um padre que jurava salvar crianças abandonadas. Dizem que era um lugar limpo, seguro, até que começaram a sumir. Uma a uma, as crianças desapareciam à noite, deixando camas frias, bonecas largadas, pegadas de barro que iam até o porão. Um dia, o padre também sumiu. E o prédio ficou lá, 4 andares de tijolos escurecidos pela umidade, janelas sempre trancadas por dentro, portões de ferro que se fecham sozinhos. O mato engoliu tudo, mas quem passa pela estrada jura ouvir risadas infantis, correndo entre os galhos. Décadas depois, um investigador paranormal, Jonas, decidiu passar uma noite lá. Levou câmeras, gravadores, lanternas. O portão de ferro se abriu quando ele encostou. Nenhum cadeado, nenhum trinco, apenas um rangido tão alto que pareceu acordar o bosque inteiro. O hall de entrada tinha uma cruz caída no chão. Fotos antigas de meninos e meninas sorrindo, pregadas tortas nas paredes. Ele passou a lanterna. Em algumas fotos, as crianças estavam riscadas com carvão, rostos apagados. Subiu as escadas rangentes até o 2º andar, onde ficavam os dormitórios. Portas abertas, camas alinhadas, lençóis embolorados. Em uma delas, um brinquedo de corda ainda tocava uma canção de ninar, como se alguém tivesse dado corda segundos antes. No final do corredor, uma porta pintada de azul. Jonas tentou abrir, trancada. Encostou o ouvido, ouviu um coro de vozes baixas, cantando em latim. O trinco girou sozinho. Lá dentro, um dormitório igual aos outros, mas as janelas estavam completamente cobertas por tábuas pregadas de dentro. No centro, uma cadeira de balanço, que balançava devagar, embora não houvesse vento. E sobre ela, uma boneca de porcelana rachada. Jonas acendeu o gravador. Quando deu 2 passos para dentro, a porta bateu atrás dele. A boneca caiu da cadeira, rolando até seus pés. Ele ergueu a lanterna. Uma por uma, as tábuas começaram a render, como se algo empurrasse do lado de fora. Uma fresta se abriu, mas do outro lado não havia floresta. Apenas escuridão líquida, como se o mundo tivesse acabado além daquelas paredes. Aos poucos, ele ouviu passos de crianças correndo atrás de si. Quando virou, viu fileiras de camas se formando, saindo das paredes como se brotassem da madeira. Em cada cama, uma criança coberta até o pescoço, olhos arregalados, mas sem pupilas. Um murmúrio preencheu o quarto. "Você vai cuidar da gente agora." As lâmpadas queimaram uma a uma. Jonas tentou fugir, mas as camas se enfileiraram na porta, bloqueando tudo. O gravador caiu da mão dele. No último segundo, captou a própria voz sussurrando, embora ele nunca tenha falado aquilo. "Fique, fique, fique." Na manhã seguinte, o orfanato São Brígida parecia o mesmo prédio abandonado, janelas fechadas, cadeados pendurados. Mas quem encosta o ouvido na porta ainda escuta a canção de ninar da caixinha de música. E, se for corajoso bastante para espiar pela fresta,
pode ver Jonas sentado numa cama, olhando fixo para o teto, rodeado de crianças pálidas que nunca param de balançar a cabeça. Perto de uma represa velha, isolada pelas montanhas, existia o Parque Aurora. Na década de 60, era orgulho da região. Roda gigante iluminada, carrossel colorido, barraquinhas de algodão doce. Famílias inteiras viajavam quilômetros para ouvir a música de caixinhas de som escondidas nos jardins. Mas a seca veio. A represa foi construída para conter o rio que ameaçava engolir as fazendas da região, e o parque ficou bem no centro da nova área de alagamento. Quando abriram as comportas, ninguém se preocupou em desmontar os brinquedos. Em poucas semanas, tudo afundou. Dizem que até hoje, no fundo da represa, a roda gigante ainda está inteira, girando devagar com as correntes frias. Décadas depois, pescadores começaram a contar histórias estranhas. À noite, quando o vento estava parado, era possível ouvir música de carrossel flutuando na névoa. Alguns juravam ter visto luzes de festa debaixo d'água e, pior, crianças correndo na margem, descalças, molhadas, sorrindo com dentes demais. Em 2018, 3 amigos, Gustavo, Brenda e Maurício, decidiram mergulhar ali. Era inverno. Trouxeram lanternas potentes, cilindros, câmeras. Queriam filmar tudo para vender a um canal de terror. Alugaram um bote, remarcaram as coordenadas exatas onde o parque deveria estar. Quando chegaram ao meio da represa, o motor do bote morreu sozinho. Um silêncio pesado tomou conta. A água parecia preta, gelada como morte. Gustavo foi o primeiro a pular. A luz da lanterna cortava sedimentos, revelando formas retorcidas. Uma barraquinha de pipoca tombada de lado, uma cabine de tiro ao alvo, cheia de peixes mortos flutuando dentro. A poucos metros, a silhueta gigante da roda gigante, enferrujada, mas ainda inteira, presa no fundo como uma flor mecânica. Brenda desceu logo depois, filmando tudo. A certa altura, ouviu a música, um xilofone infantil, desafinado, mas inconfundível. Quando apontou a lanterna, viu cavalos do carrossel meio enterrados na lama, mas girando, como se alguém estivesse dando corda. Maurício ficou no bote. Ele segurava o rádio, tentando chamar os amigos. Mas só ouvia chiados e vozes baixas, como risadas misturadas à água borbulhando. O barco começou a balançar sozinho. Ele olhou para a borda. Impressões de mãos pequenas marcavam a madeira molhada, como se crianças invisíveis se pendurassem, tentando subir. Embaixo, Brenda viu Gustavo parado em frente à roda gigante. Ele apontava para uma das cabines. Dentro, algo se movia. Quando ela se aproximou, enxergou rostos pálidos atrás do vidro, pressionando as palmas contra a janela. Olhos esbranquiçados, boca sorrindo largo demais. O pior, eram eles mesmos, Gustavo, Brenda e Maurício, pálidos, deitados como bonecos de cera. Gustavo virou a cabeça para ela, mas o capacete dele estava vazio, só a máscara de mergulho boiando no lugar do rosto. A música do carrossel ficou mais alta, misturada com estalos metálicos da roda gigante girando. Brenda tentou nadar para cima, mas uma mão pequena segurou seu tornozelo, dedos gelados, impossíveis de soltar. Na superfície, Maurício tentou remar com as mãos, mas o bote parecia puxado para o centro da represa. Na água ao redor, dezenas de cabecinhas surgiam, olhos sem pálpebras, sorrindo. Uma risada de feira abandonada preencheu o ar, abafando o grito dele. Dias depois, encontraram o bote à deriva. Dentro, o rádio ainda chiava a mesma música de carrossel, misturada com risadas engasgadas em bolhas. No fundo da represa, mergulhadores profissionais acharam a lanterna de Brenda presa no cavalo do carrossel. Nunca trouxeram mais nada de volta.
Dizem que, em noites sem lua, é possível ouvir o xilofone infantil flutuando na neblina, junto do rangido de ferro da roda gigante que nunca para de girar. E se alguém olhar bem de perto, pode ver mãos pequenas subindo à superfície, pedindo para brincar outra vez. Tudo começou numa noite chuvosa, quando um estudante chamado Leandro decidiu cortar caminho pela linha férrea abandonada perto da cidade. Ele sabia que aquele trilho não era mais usado havia anos. A estação mais próxima, a Estação Aurora, estava lacrada desde um acidente que matou dezenas de passageiros em 1984. Os vagões foram retirados, mas um deles nunca foi encontrado. Dizem que descarrilou dentro do túnel mais longo, o Túnel Ouro Negro, e ninguém teve coragem de entrar para remover. Leandro atravessava os trilhos com o celular na mão, filmando tudo para o canal dele. A chuva caía fina, um vento gelado soprava dos buracos do túnel. Quando apontou a lanterna, viu algo impossível, um farol, muito ao fundo, tremeluzindo dentro do túnel escuro. Primeiro achou que era reflexo, mas o brilho cresceu, junto de um barulho metálico, um apito rouco, o chacoalhar de ferro sobre ferro. Ele encostou-se à parede de pedra quando viu o trem surgir. Um modelo antigo, verde escuro, coberto de fuligem, janelas embaçadas. O maquinista, atrás do vidro, não parecia vivo. Só um vulto pálido, chapéu de aba, rosto imóvel. O trem parou rangendo, como se convidasse. Uma porta se abriu sozinha, gemendo. Leandro, movido pela curiosidade, ou por algo que sussurrou dentro de sua cabeça, subiu. O corredor do vagão estava iluminado por lâmpadas trêmulas. Os bancos, de veludo vermelho, pareciam limpos demais. Ele gravou tudo, narrando, rindo do medo. Até que percebeu, não estava mais sozinho. Nas poltronas, silhuetas sentadas, passageiros imóveis, cabeças caídas. Cada rosto parecia familiar. Quando chegou mais perto, viu o próprio rosto em uma das poltronas. Um reflexo. Não, era ele mesmo, com as roupas que usava, mas pálido, os olhos semicerrados, como se cochilasse para sempre. Leandro recuou, tropeçando. As luzes piscaram. O alto-falante estalou, uma voz rouca anunciou: próxima estação, nunca. Ele correu para a porta, mas o corredor parecia se esticar. Mais bancos, mais rostos. Cada silhueta tinha o rosto de alguém da vida dele. O pai, a mãe, amigos da escola. Todos imóveis, pálidos, pingando uma gosma escura dos ouvidos. A porta do vagão se fechou sozinha. O trem balançou, começou a andar, acelerando pelo túnel sem fim. Pelas janelas, só havia escuridão. Quando Leandro bateu na janela, viu o próprio reflexo de novo, mas agora o rosto dele estava envelhecido, enrugado, sem olhos. Andando de volta pelo corredor, notou que o maquinista estava em pé na porta de ligação entre vagões. Um vulto alto, com um rosto que não era rosto, só uma massa de carne lisa, como se alguém tivesse apagado os traços. Daquela massa, saía uma voz cavernosa, direto na mente dele. Todos os destinos são iguais. Você é o passageiro agora. No pânico, Leandro correu o vagão adentro, tentando achar outra saída. Mas cada porta dava em outro vagão igual, bancos alinhados, vultos sentados. E, lá na frente, sempre o mesmo maquinista sem rosto, esperando. Por horas, ou dias, ele vagou pelo trem. Nunca cansava, nunca sentia fome. Só ouvia, por cima do barulho das rodas, o som abafado de vozes chamando seu nome, como se alguém do lado de fora ainda tentasse acordá-lo. Na cidade, dizem que de vez em quando, perto da entrada do túnel Ouro Negro, se escuta um apito rouco. Alguns curiosos juram ter visto um trem antigo passar, sem maquinista visível.
E, se encostarem o ouvido nos trilhos frios, dizem que dá para ouvir um grito abafado: abre a porta, me tira daqui. Mas ninguém abre, porque quem entra faz parte do trem que nunca para.